Fala galera, Carioca Trade na voz. Vamos para mais um fechamento de mercado. Hoje é quinta-feira, dia 17 de abril de 2025. Véspera de feriado, Semana Santa. Mercado agora brasileiro somente na terça-feira. Segunda-feira também é feriado. Bolsa Americana, segunda-feira abre. Então não esquece de curtir, compartilhar. Comenta aí no vídeo. Vê aí o que você acha da minha análise. Como é que foi seu dia de hoje. Se foi de stop, se foi de gain. Quais análises que vocês fizeram. Então vamos lá, vamos para cima. Vamos fazer esse fechamento aí. Galera, eu vou ser breve, tá? Porque hoje eu fiquei praticamente o dia todo no mercado. Fiz outras coisas, mas ainda assim fiquei bastante tempo de frente aqui pro gráfico hoje, tá? Isso deixa exausto. A abertura hoje, se vocês repararem, foi um pequeno gap de alta, né? Que ele não conseguiu se desenvolver, tá? Essa força de alta não conseguiu se desenvolver por dois fatores, né? Aqui no meu operacional. Tinha essa média de 200 e aqui tinha uma resistência, tá? Tinha uma resistência que era um suporte, virou uma resistência. Então, se vocês repararem aqui, ó, calma aí. Ó, se vocês repararem aí, tá? Era topo, fundo, fundo. Aqui ele fez um pivô, né? Fazendo um pullback dessa resistência, tá? Virou um suporte, enfim. Então nós tínhamos aí essa abertura aí que, no meu ponto de vista, tá? Ele não iria se desenvolver legal mesmo não. Então eu preferi ficar de fora, tá? Na abertura. Depois ele fez até uma bandeirinha aqui, ó. Rompeu, né? Mas olha só, galera. Eu não entrei, tá? Nessa entrada aí. Preferi ficar só olhando, tá? Mas se você reparar, foi horrível quem entrou aí. Olha só. Um doji, um candle com um pavio gigantesco. Tô mostrando fraqueza, mostrando fraqueza. Depois ele deu uma puxada para baixo, porém olha o candle que ele deixou depois, logo após. Esse candle aqui é um candle de abertura, é uma barra de abertura, é uma barra de evento. Uma barra de evento, isso aqui é uma reversão, ele mostra uma reversão pra gente. Né? Eu preferi ficar de fora porque eu não gosto desse tipo de trade, o trade que é abaixo das suas médias. Né? Aqui pra mim, minha tendência era baixista. Tá? Nos 15 minutos me dizia ao contrário, me dizia que era de alta, tá? Se eu não me engano. Ó, na abertura, cadê a abertura aqui? Abertura, ó, abertura. Na verdade ele estava me dizendo que era de alta, mas ele acabou perdendo, tá? Então, no momento que ele faz esse padrão aqui de reversão, a média tinha acabado de passar para baixo, da de 200. Então ele estava me mostrando que ele estava na tendência de baixa, tá? Eu não opero cruzamento de média, eu nem levo isso em consideração muito não. Eu só gosto de estar ali rastreando a tendência, tá? Então, a média de 20, ela geralmente rastreia a tendência primeiro do que a média de 200, tá? Então, quando a média de 20, por exemplo, está como agora, acima da de 200, nós estamos vendo aqui que é uma clara tendência de alta. Né? Uma clara tendência de alta, média de 20 próxima ao preço, acima da de 200, tendência de alta. Então, é só para isso que eu uso as médias, tá? Então, eu sabia que ele poderia fazer esse padrão de reversão aqui, mas preferi ficar de fora, tá? Preferi ficar de fora desse trade, até que não era um stop caro, mas preferi ficar de fora. O que eu queria que ele fizesse? Que ele me dissesse uma direção, como ele me disse aqui, fizesse um pullback e continuasse essa direção, tá? Porém, galera, eu vi todo o padrão, eu fiz todas as minhas análises, eu poderia entrar, mas eu preferi não entrar justamente pelo único fator, a média de 200. A média de 200 estava flat, bem ali na cara do preço. Eu preferi ficar de fora, o stop também não era caro. Eu sabia que ele podia estar armando um pivô para buscar alvos maiores, até o topo anterior do dia anterior, mas eu preferi ficar de fora mesmo e seguir o meu operacional mesmo, tá? Então, preferi ficar de fora e esperar que ele pudesse dar uma outra oportunidade durante o dia, tá? Sabendo que na compra eu poderia ter entrado aqui, tá? Mas nos 60 minutos tinha uma média de 200 passando por ali, então eu preferi ficar de fora. Tinha outros fatores também que estavam me incomodando a estar comprando aqui. Eu achei que aqui eu já estaria podendo estar comprando já atrasado, tá? Poderia estar comprando atrasado, justamente por outros fatores estarem me emperrando a comprar aqui, tá? Porque ele já tinha saído da média, ele já tinha me mostrado aí que poderia de fato romper, mas outros fatores não deixaram eu comprar, tá? Se eu compro aqui a média de 20, a média de 200 não está aqui, vamos supor que a média de 200 seria um empecilho para mim comprar, ela estivesse passando aqui. Mas eu comprando aqui, alinhado com a minha média de 20 e comprando aqui, olha o espaço que eu tenho para o trade ainda se desenvolver. Nos 60 minutos a gente estava passando uma média de 200 por aqui. Se eu não me engano era 448 ou era 31448, tá? Mas eu não lembro não, mas estava passando por aqui. Então se eu comprasse aqui, olha o que o trade só tem para se desenvolver. Tá vendo? Ele pode bater aí, ó, e vai ficar sambando aí na minha ordem, pode até vir aqui cutucar o stop, porque o stop de fato seria aqui, mas, né, ou poderia ir direto, como ele fez aqui, ó, fez um giftzinho, né, só fez uma retraçãozinha mesmo e subiu, justamente poderia estar fazendo isso como ele fez, mas a gente não trabalha só aqui na incerteza, a gente precisa um pouco mais, né, para estar fazendo um trade aí se desenvolvendo da melhor maneira. Então vamos lá. Ele fez esse pivô aqui clássico, tá? Ele fez esse pivô alinhado com a sua média de 20, porém a média de 200 não deixou eu comprar. Tá? Fiquei de fora desse trade e esperei o que ele poderia fazer.
tá? Se a gente botar aqui no diário, deixa eu botar aqui no diário, pegar a retração desse fundo com topo, aqui, deixa eu botar aqui para ficar mais visível, ó, temos retração de 61 aqui, tá? Retração de 61, tá? Uma pernada de baixa, né? Veio fazer a sua correção, estamos fazendo a correção ali dessa pernada de baixo, então estamos tocando ali na retração de 61.8 de Fibo, tá? Então vamos lá. Além dessa retração de 61.8, nós temos a média de 20 passando por aqui, né? Temos esse suporte que virou uma resistência por aqui, mas ainda não se confirmou, perdeu de novo, né? E fez aqui o seu suporte novamente, sua resistência novamente. Então temos um toque aqui falhou, aqui ele fez um pullback, né? Nesse candle aqui ele falhou de romper, depois ele rompeu nesse candle, mas fez um pullback ainda aqui, rompeu, tá? Então nós temos uma resistência, 61 de Fibo do diário e 20 do diário, tá? 20 do diário aí. Ó, era por aqui na hora que estava o preço, tá? Que eu preferi ficar de fora. Olha onde estava passando a média de 200, olha onde estava passando a média de 20, né? Então fica muito difícil aí de estar comprando aí. Então, galera, vou botar aqui nos 5 minutos novamente pra gente ver a entrada. Então, o que eu esperei? Esperei que ele viesse tocar aí nessa região, né? Que ele testasse essa região, tá? Para eu estar fazendo uma possível venda, né? Quando ele deixou esse padrão aqui, nos 2 minutos ele também estava deixando um padrão de reversão, de exaustão já de preço. Eu vendi aqui com stop aqui acima, né? Consegui estar pegando aí a parcial, tá? Fiz a parcial aqui, saí no 0 a 0 depois que esse candle aqui cutucou, tá? Então saí no 0 a 0. Era 100 pontos mais ou menos. Eu saí com 100, eu peguei parcial aqui com 110 pontos. O meu stop aqui era 100 pontos, tá? Então consegui fazer a parcial, eu saí com 10 pontos, é positivo, não é nada, né? Mas saí aí no 0 a 0 praticamente, tá? Então depois que ele testou lá novamente, ele falhou com esse candle aqui, eu já fiquei de olho de novo na mesma região, né? Mesma região, era o mesmo padrão, tinha confluência. Então, nessa região, retração de 61 do diário, né? Tinha outros fatores também que estavam ali me levando a ver vendas, tá? A gente estava longe da média dos 15, tá? Tinha aí o topo do dia 31 lá, né? Que era essa resistência aí. E hoje é dia 17, era dia 31 de janeiro, tá? 4 meses depois praticamente. E tinha a média de 20 do diário batendo, tá? Então, quando ele começou a fazer aqui, ó, topo, fundo e topo, fundo e topo. Então nós temos o que aqui? Um fundo mais alto e um topo mais alto, tá? Show de bola. Depois que ele perde, ele faz um topo e um fundo. Já o topo mesmo ou menor, né? E o fundo menor. Eu vou ficar de olho já para ver o que possa estar acontecendo aí, se vai de fato falhar de fazer topos mais altos, tá? Então depois ele faz topo de novo mais baixo e fundo mais baixo. Opa, já fico de olho, tá? Aqui ele deixou topo mais baixo e fundo mais baixo também, por mais que ele tenha fechado aí um candle positivo, né? Candle branco, tá? Depois ele novamente fez uma barra aqui ignorada, que vou botar nos 2 minutos, porque essa entrada foi nos 2 minutos, tá? Ele fez essa barra aqui ignorada, estava dentro dessa barra, então a barra ignorada. Quando ele perde a mínima desse candle aqui, né? Aciona a venda. Peguei 300 pontos, 300 alguma coisinha, 300 pontos para arredondar, tá? Meu stop era ali abaixo, ó. Eu saí aqui no terceiro alvo, tá? Aqui da terceiro alvo, olha só. Meu pivô é esse, tá? E o candle que eu entrei foi esse, então eu projeto dessa forma o meu alvo, tá? O meu pivô, topo, fundo e o candle que eu fiz a entrada, tá? Então aí ele foi no seu terceiro alvo, eu saí no terceiro alvo, tá? Com 300 pontos. Se eu pegar aquela venda lá, obviamente eu pegaria muito mais pontos, né? Mas como eu não, meu trade system, ele não estava me dando o aval para eu estar comprando, ó. Ele deu aí 1.500 pontos, mas ele não estava me dando o aval de comprar. Então, né, galera, a gente tem que seguir, porque é um dia assim que a gente deixa de seguir que pode dar merda, tá? Então, sempre siga o teu trade system que você vai conseguir essa tão sonhada aí virada de chave. As pessoas às vezes falam, eu não consigo. Galera, é só você botar o seu trade system na sua cabeça e seguir severamente aquilo ali, tá? Então, esse aí foi os 2 trades que eu peguei, né, na parte da venda aí, tá? Outros fatores me levaram a ver venda também, né? Não só os quais eu comentei por essa região, foram outros fatores também que eu analiso, tá? Então, deu venda e consegui sair com esses 300 e pouquinhos pontos aí, tá? Então, galera, foi só isso aí mesmo. Se você é o que pega, né, após o rompimento aqui do pivô, então é isso aqui mesmo, tá? Foi no terceiro alvo aqui, ó. Foi no terceiro alvo ainda, mas eu prefiro fazer pelo candle que eu entro mesmo. A não ser que eu pegue pelo rompimento mesmo, igual poderia estar pegando aqui pelo rompimento, tá? Mas não foi esse o caso, tá? Então, galera, de mais a mais é só isso mesmo hoje. O dia foi um pouco exaustivo, mas gratificante. Mais uma semaninha fechada aí com excelência, tá? Com excelência. Terça-feira tem mais, né? Vamos pra cima. Vamos
ver aí como é que abre o mercado na terça-feira. Vamos ver se vai ter notícias aí esses finais de semana, né? Feriado bem prolongado aqui no Brasil, né? A gente vai ter feriado sexta e segunda, então vai ficar sexta, sábado, domingo, segunda em casa, só volta as coisas na terça-feira. Então tem 4 dias aí para muita coisa acontecer. Então vamos ver o que acontece aí nesse final de semana, se tem alguma notícia aí que possa mexer no mercado na terça-feira. Então galera, não esquece de curtir, compartilhar, comentar, como eu já disse antes, mas é isso aí. Valeu, vamos pra cima, tamo junto.